com muita alegria que nós iniciamos mais uma atividade doutrinária da casa. Hoje à noite teremos o palestrante do Centro Espírita Deus, Luz e Verdade, o nosso querido João Frederico. Ele deve falar sobre uma obra intitulada Jesus no Lar, do espírito Neio Lúcio, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. O item, capítulo, é auxílio mútuo. Como de costume, devemos ler uma breve mensagem a fim de prepararmos para escutá-lo. Na semeadura. Dedica as horas ditas fúteis ou sem compromisso importante à difusão da doutrina espírita. Para tal cometimento, elege um tempo a fim de examinar a obra espírita e envolver-se nos sagrados ensinamentos que são valiosas diretrizes para as almas em trânsito na Terra. Aproveita, assim, a leitura do Evangelho à luz do Espiritismo para as anotações devidas, ressaltando os pontos que julgas relevantes, para em data oportuna compartilhar com os irmãos do caminho. Faze-o, no entanto, sem empáfia ou vaidade, mas sim como aquele que reconhece as próprias necessidades e mazelas. A divulgação da mensagem do Espírito de Verdade não assegura ao semeador uma estrela na espádua, mas enseja a própria revisão de um passado não raro, assombroso. Do Espírito Licínios. Mestre Jesus, agradecemos mais uma oportunidade de estarmos reunidos para falar, Senhor, do Teu Evangelho. Que possamos, nessa noite, renovar-nos para finalmente podermos aprender um pouco mais. Que assim seja. Passo a palavra, então, ao nosso querido amigo João Frederico. Boa noite, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Mais uma vez, com muita alegria que nós estamos aqui para falar sobre o Evangelho do Cristo, para falar sobre os seus ensinamentos. E nesta casa tão querida, Casa de Caridade, Irmã Elizabeth, com tantos amigos de coração, que estamos aqui também reunidos, nos reencontrando, nossa querida irmã Ana Lívia, agradecemos também a nossa amiga Lúcia Valois, enfim, a todos os demais que nós estamos afastados nesse momento, mas afastados fisicamente, mas porém unidos em pensamento, em sentimento de amor, de fraternidade, e possamos todos estar neste momento inspirados pelos bons amigos, também para transmitir uma mensagem de conforto, de esperança, e também que possamos refletir nesta noite sobre tudo que será dito. Pedimos hoje ao nosso Pai a nossa paz, o equilíbrio, para que possamos também, através dessas palavras, promover a tão necessária reforma e mudança em nossas vidas, para que nosso caminho seja de luz e de alegrias. E o tema de hoje, como já foi colocado, está no livro Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito Neio Lúcio. Esta obra é muito importante porque revela o momento em que Jesus inaugura o Evangelho no lar. Naqueles momentos em que ele se reunia na casa de Simão Pedro, com os demais apóstolos, e todos aqueles discípulos que também desejavam segui-lo e aprender com tanta sabedoria, com tanto amor
que ele sempre teve para oferecer. Então, numa dessas lições, André, um dos apóstolos, comentava sobre um trecho do profeta Isaías que falava sobre a necessidade de salvação. E naquele momento ele percebia as grandes dificuldades para alcançar esta tão aclamada salvação. Quando Mateus argumenta que também havia uma certa dificuldade, algo como desagradável também nesse caminhar em busca desse aprendizado para salvar a si mesmo e, quem sabe, com certeza também salvar a outros. E mais adiante, Filipe coloca sobre a dificuldade também de que aquele que passa a socorrer o outro tem dificuldade de socorrer a si mesmo. E Jesus escutava aqueles debates, aquelas conversas, atentamente, em silêncio, até que um dado momento cessaram de conversar, as conversas, e Jesus passa a contar mais uma das suas parábolas, histórias, que também refletiam grandes ensinamentos. E ele conta que numa região montanhosa, uma região desértica também, por assim dizer, caminhavam dois amigos. E eles estavam muito doentes. Eles estavam há muitos dias caminhando, com fome, com sede, em busca de um local para poderem se abrigar. Mas nada ali por perto existia e eles estavam muito preocupados com tudo isso. Até que, num dado momento, diante daquele frio terrível e da tempestade que se aproximava, eles encontraram um corpo de uma criança semi-morta, desfalecida, no meio do caminho. E o primeiro, que estava mais adiante, disse de forma ríspida: não vamos perder tempo. Vamos continuar adiantando os nossos passos. Senão, nós não conseguiremos chegar numa aldeia mais próxima e, assim, receber o alimento, os remédios que nós tanto precisamos. E o outro amigo, se compadecendo daquela situação, observa aquela criança, era um menino, e diz a seu amigo: mas observe, ele é nosso irmão em humanidade, vamos socorrê-lo. E o amigo mais apressado e nervoso diz a ele: não tenho tempo, eu estou muito cansado, eu estou doente, e eu preciso chegar o mais rápido possível a um local onde eu possa me abrigar, aonde eu possa ter alimento, roupas quentes, enfim, e não tenho mais condições de permanecer aqui. E se nós pararmos para socorrê-lo, ele será um peso insuportável e não vamos conseguir avançar o mais rápido possível para nos ajudarmos. Precisamos pensar em nós agora e não nele. E começa a adiantar o seu passo, sem olhar para trás, a noite já se aproximava e até que ele desaparece naquele instante. O outro amigo, mais compadecido com a situação, resolve permanecer e auxiliar aquele menino, aquela criança que estava também semi-morta, doente, com fome e com sede. E ele, resolvendo sacrificar-se, abraça aquele garoto em seu peito, se ajusta para continuar a viagem, ainda que a passos lentos, porque o garoto não tinha condições de se locomover sozinho. Então ele precisava carregá-lo. Mas ele carrega aquele fardo, por assim dizer, com tamanho carinho, benevolência, fraternidade, e vai caminhando e chegando até o destino naquela mesma noite. Ele percebe que o amigo ainda não tinha chegado na aldeia mais próxima, mas, no entanto, ele estava tão cansado, doente,
e pede alimento, e pede para cuidar daquele jovem, daquela criança, e logo em seguida eles adormecem. No dia seguinte, ele acorda e percebe também que o amigo ainda não havia chegado. E aquilo mexe muito com ele, porque ele disse: ora, se ele saiu na minha frente, eu fiquei para carregar a criança, já era para ele ter chegado. Ou será que ele mudou o roteiro? E então ele resolve chamar algumas pessoas, alguns amigos também, para procurar. E depois de uma busca muito minuciosa, detalhada, por entre aquela região que na noite anterior estava com muita tempestade, temperaturas muito baixas, um frio terrível, mas que no dia seguinte havia amenizado esse tempo, ele passa a procurar com mais cuidado e localiza o corpo do amigo dele. Localiza numa região muito alagadiça, onde era uma espécie de um vale, como se ele tivesse perdido o roteiro, o caminho, diante daquela pressa, diante daquela dificuldade de esperar. E ele, infelizmente, acabou tombando morto. E naquele momento ele reflete e pensa sobre tudo o que aconteceu, sobre aquele instante em que ele se compadece daquela criança e resolve acolhê-la, e que, mesmo diante do frio, o calor daquele coração acabou também aquecendo. Enfim, eles se aqueceram um ao outro, enquanto que o amigo, ao tombar naquela localidade, naquele lugar difícil, alagado, ele precisava de ajuda, mas ele estava sozinho. Ele resolveu sair e caminhar por conta própria, esquecendo-se de que ele estava com aquele amigo e que aquele amigo havia também precisado, haveria de precisar também da sua ajuda. Mas naquele momento ele pensou somente nele. E aquilo começa a reverberar no seu pensamento. E Jesus conclui a história dizendo exatamente que aquele que auxilia alguém torna-se credor do auxílio de outros. E ainda que a gente não perceba, ainda que a gente não sinta aparentemente que estamos sendo auxiliados por conta da fragilidade do outro, por conta das fraquezas, das imperfeições, enfim, em algum momento receberemos também esse auxílio em retorno e vamos nos dar conta muito tempo depois. E ali ele encerra a conversa, ele encerra aquela história diante dos seus discípulos, apóstolos, e as mulheres que ali estavam presentes na casa de Simão Pedro ficaram muito emocionadas, os olhos umedecidos, enquanto que os homens ficaram assustados, espantados com aquela história e passaram também a meditar. Então, essa é a moral que o Cristo veio nos trazer, nos mostrar o verdadeiro sentido e a importância da caridade. E quando menos esperamos, no momento em que menos imaginamos, somos convidados a prestar esse socorro, a prestar esse auxílio ao nosso irmão em humanidade, ao nosso irmão em Deus, independente de cor, de raça, de credo, de religião, em algum momento estaremos sendo também chamados para esse testemunho, para esta transformação que é por demais fundamental em nossas vidas, para que alcancemos também a tão desejada salvação. Porque quando Jesus fala sobre caridade, nós vamos ver no Evangelho que ele coloca a frase célebre dizendo que fora da caridade não há salvação. E essa salvação é explicada numa parábola, como ele chama a parábola do bom samaritano. Como entender que um homem como aquele, um homem que era considerado de má vida, poderia auxiliar, poderia ajudar as pessoas?
um homem que não tinha qualquer conhecimento religioso, que não trazia consigo os dogmas, os rituais, e nada que os religiosos então da época faziam, mas, no entanto, ele age de forma diferente em relação àquele que estava caído. Aquele homem que foi assaltado, aquele homem que foi roubado, que foi deixado no meio da estrada entre Jerusalém e Jericó, onde ele deixou ali demonstrado que os assaltantes agiram com muita violência, com muita agressividade, e que ele não tinha condições sequer de reagir, de se levantar, de seguir a sua viagem. No entanto, passa por ele um sacerdote, ora, alguém que trazia consigo um conhecimento, trazia consigo também, aparentemente, experiência no que se refere a essa caridade, a essa assistência, a esse auxílio ao próximo, mas que ele, naquele momento, passa ao largo e ignora completamente aquele homem caído, porque ele não poderia se aproximar, porque ele poderia ficar impuro, se tornar impuro, por assim dizer. Eles tinham, naquela época, os homens eram divididos por castas, por religiões, por interesses, enfim, e não se aproximavam e não se encostavam uns nos outros por conta exclusivamente disso. E principalmente quando se referia a um samaritano que vivia em guerra, eram as tribos que viviam em guerra entre si. Então, naquele momento, ele passou pela mente dele que poderia ser qualquer uma dessas situações. E por isso ele não poderia prestar assistência. Logo depois passa um levita também. Este levita também era um religioso, não do mesmo grau, do mesmo conhecimento que o sacerdote, mas alguém que também professava esse conhecimento, que buscava essa religiosidade, mas também passa ao largo, passa distante deste homem caído. Enquanto que depois passa um samaritano. Este samaritano se aproxima daquele homem caído, se aproxima com compaixão. Ele é tocado de compaixão. Assim como na história que nós ouvimos, contada por Neio Lúcio, quando aquele homem observa aquela criança e assim é tocado de compaixão, se compadece e resolve ajudá-la. Não pergunta o nome, não pergunta o endereço, não pergunta de onde veio, não pergunta para onde vai, mas percebe que ela necessitava naquele momento de auxílio, de ajuda. Quantos de nós precisamos em algum momento da vida de um auxílio? E será que nós perguntaríamos àquele que estaria nos ajudando, ao nosso benfeitor, por que ele estaria nos ajudando? Por que ele está fazendo aquilo conosco? Ou será que esse mesmo benfeitor nos perguntou alguma coisa ou simplesmente nos ajudou? Então, são essas reflexões que Jesus nos traz para que possamos fazer em nossas vidas. Porque depois que aquele samaritano resolve auxiliar aquele homem, ele consegue sobreviver. E ele coloca aquele homem no seu cavalo, leva até uma hospedaria, coloca óleo, coloca azeite, coloca vinho em suas feridas, para que ele possa se recuperar, para que ele pudesse se recuperar o mais rápido possível. E diz aquele dono da hospedaria que ele pagaria qualquer despesa extra que tivesse, além de deixar um valor com ele também, para compensar os gastos que aquele homem estaria realizando, hospedado no seu estabelecimento. Então, vemos que o homem ali, apesar de não estar consciente, de não estar sabendo o que está acontecendo, ele teve alguém que intercedeu por ele e que lhe auxiliou e que lhe ajudou sem qualquer questionamento, sem qualquer
pergunta, precisando do auxílio, ele percebeu, ele foi tocado, porque ele também já trazia em si esse germe, porque apesar da aparência daqueles homens religiosos, vamos ver que eles não traziam em si essa sensibilidade, esse sentimento que seria capaz de movê-los por compaixão, de movê-los diante da necessidade alheia, para fazer com que eles o auxiliassem. Então, é nesse instante que Jesus traz uma mensagem para cada um dos corações ali presentes na casa de Simão Pedro. E mostra para todos nós que a caridade ela deve ser exercida de forma ampla e irrestrita. Mas ainda estamos aqui no mundo que é o mundo da carne, o mundo das aparências, o mundo onde nos preocupamos o tempo inteiro com o que o outro vai dizer, com o que o outro vai fazer, com o que nós estamos colocando para o mundo de forma a transformar também as nossas vidas e transformar a vida do outro. E esquecemos que, quando fazemos de bom coração, quando estamos ali nos dedicando e nos entregando a essa verdadeira caridade, não há por que temer, não há por que ficar preocupado. E são exatamente esses ensinamentos que Jesus nos mostra. E segundo Emmanuel, ele vai dizer que a caridade é um conjunto de valores morais e intelectuais que nos permite ser dono do próprio destino pelo reflexo de nossas ações. Então, esse conjunto de valores morais e intelectuais, isso é algo que a gente precisa analisar, porque podemos conhecer todo o Evangelho, podemos conhecer todas as Escrituras, como aqueles homens conheciam, mas, no entanto, ainda não ter tocado em nossos corações o verdadeiro sentido e o significado de todo aquele conhecimento. De que adianta ter o brilho do intelecto se o coração ainda permanece nas sombras? Então, esse é o primeiro ponto, de se avaliar, no sentido de que nós estamos numa busca, num aprendizado constante. E não adianta só buscar o conhecimento que também nos liberta, nos promove a nossa emancipação, mas também buscar se sensibilizar diante da miséria do outro, diante do sofrimento alheio, diante das dificuldades que cada um está enfrentando. Não só as nossas, porque naquele momento aquele homem estava também doente, com frio, com fome, mas ele percebeu que a criança precisava muito mais dele e que ele não poderia deixá-la para trás. Então, ele, a partir dali, selou o seu próprio destino, construindo, através das suas próprias ações, a sua própria salvação. Porque aquele amigo que decidiu sair apressado, sem olhar para trás, não se preocupou com aquela criança, não se preocupou com o próprio amigo que ficou para trás. E, logo adiante, ele, infelizmente, encontrou-se com a morte, desencarnando de uma forma realmente muito triste. E assim podemos também trazer um paralelo para as nossas vidas. Porque como é que nós estamos lidando com as necessidades, não só nossas, mas dos outros? As necessidades daqueles que estão bem próximos de nós. Porque falamos aqui de um desconhecido, de alguém que estava ali caído na rua, mas e como se encontram essas relações que nós estabelecemos com os nossos familiares? Com aqueles que estão dormindo e acordando do nosso lado? Será que nós já prestamos atenção como é que eles estão? Quais são hoje as suas mais íntimas aspirações? O que cada um passa? Quais são os seus sofrimentos? Ou será que ainda estamos tão mergulhados em nós, preocupados com os nossos desejos, preocupados com as nossas ansiedades, e esquecemos de observar que existem outros também, muito mais necessitados,
E a partir desse momento vamos também mudando o nosso sentimento, mudando o nosso olhar e paramos de nos encastelar, de mergulhar dentro de si numa forma egoísta, de uma forma também muito difícil de poder até traduzir em outras palavras, que nos faça com que faz com que a nossa vida ainda não consiga se desenvolver, não consiga se deslanchar, porque ainda estamos tão voltados para os nossos interesses, tão voltados para as nossas questões, que esquecemos de ver que vivemos num mundo onde temos a necessidade também de olhar o outro, de olhar as necessidades alheias, para que possamos não só auxiliar, porque auxiliando aquele que se encontra em nossos caminhos, estaremos também nos ajudando, estaremos compensando as nossas enfermidades, as nossas fragilidades, porque o alto nos observa. Deus está presente em todos os momentos das nossas vidas. E qual é o objetivo nosso aqui? Se não aprender a amar, a compartilhar esse sentimento que nos faz espíritos melhores, que nos eleva, mas não do ponto de vista terreno, não do ponto de vista físico, das preocupações humanas que ainda fazem parte do nosso imaginário, mas sim do ponto de vista espiritual. E a doutrina também nos auxilia profundamente nesse processo. Quando Kardec vai perguntar, na questão 886 de O Livro dos Espíritos, aos benfeitores, como é que Jesus entendia a caridade? E eles vão responder: benevolência para com todos, ou seja, fazer o bem a todos, auxiliar sempre. Indulgência para com as faltas alheias, não ver o defeito do outro. É claro que é complexo, é difícil. A maioria de nós ainda aponta, ainda julga, ainda censura. Ainda temos ainda a dificuldade de nos ver nesse processo de aprendizado como também seres em condição imperfeita, ainda procurando se aprimorar. E nesse momento, o orgulho nos torna cegos, dificulta o nosso aprendizado. E, por fim, eles colocam o perdão das ofensas. Perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, já nos disse nosso Mestre Jesus. Então, é realmente um tripé que nos remete a profundas reflexões. Ser bom, ser indulgente, perdoar, para verdadeiramente realizar a caridade. E essa caridade, ela vai se expandindo, porque ela não é apenas uma forma de demonstrar para o outro que eu sou bom, que eu posso realmente fazer o bem, mas sim é uma transformação íntima que vai nos levando também a um estado de graça, um estado espiritual diferente daqueles que estão ainda voltados para as coisas da terra, ainda ligados às paixões humanas e que dificultam, consequentemente, o nosso crescimento. Então, o que é necessário para ser salvo? É essa pergunta que é feita pelo doutor da lei quando Jesus conta a parábola do samaritano. E ele vai nos dizer como é que nós seremos julgados, porque é essa a maneira de interpretar também. Porque para ser salvo é necessário ser caridoso. E sendo caridoso, consequentemente, receberemos a caridade. Consequentemente, estaremos nesta relação recíproca de trocas com o mundo, com o universo. O que foi que Jesus nos disse? Amai-vos uns aos outros como irmãos. E esse amor, ele não deve ficar restrito, ele não deve ficar como se fosse uma barreira, uma represa, como se aquela água tivesse ali somente para ser usufruída por aquele que aparentemente possui o amor. Porque quem verdadeiramente
tem o amor, ele é capaz de distribuir, ele é capaz de compartilhar, e esse amor se multiplica, ele não se divide, ele não se reparte, pelo contrário, ele aumenta ainda mais em nossos corações. Basta observar aqueles que verdadeiramente realizaram a caridade. Temos diversos exemplos na história da humanidade. Criaturas que não se preocupavam em ter, em absorver nada do ponto de vista humano, mas sim em doar-se ao outro, em fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro fizesse a ele. Então, essa necessidade da caridade, inclusive tratada por Paulo, a necessidade de nos colocarmos à disposição do bem, do amor, da fraternidade, da solidariedade. E é o que nós estamos vivendo hoje no mundo. A necessidade de nos dar as mãos dentro de uma pandemia onde ainda não existe uma cura, os países, os cientistas estão buscando uma vacina, buscando unir forças para encontrar algo que um dia, com certeza, acontecerá. Mas até lá, quanto mais buscarmos o auxílio uns dos outros, estaremos também nos auxiliando. E quando se pergunta naquela parábola do samaritano, quem é o próximo? Ora, o próximo é aquele que está ali necessitado do auxílio, da assistência. E nós não devemos perguntar, não vamos questionar se ele é de tal religião ou de tal partido político, ou ele mora em determinado lugar ou em determinado país. Não, de forma nenhuma. E é esse o convite também nesses momentos que nós estamos vivendo no mundo hoje, de nos enxergarmos como irmãos em humanidade, como irmãos em Deus, que nos faz também demonstrar uns aos outros qual é a nossa função aqui no mundo. Por que nós estamos aqui? Qual é o nosso verdadeiro sentido? Será que é só estamos aqui para evoluir, para alcançar a perfeição. Mas como é esse processo de alcançar a perfeição? Se não através do desenvolvimento dessas virtudes, virtudes que são fundamentais para qualquer espírito que almeja um dia se tornar um espírito puro, um espírito iluminado. Então, se hoje, quem de nós pode dizer que tomaria a atitude daquele samaritano ou daquele andarilho? Como é que nós reagiríamos? Será que nós já estamos fazendo isso uns com os outros? Ou será que ainda pensamos exclusivamente no nosso bem, como aquele primeiro homem que decide se ocupar de si mesmo e esquece o amigo, esquece a criança e segue adiante? De que serve alguém dizer também que tem fé se não tem as obras? Como vai nos dizer Jesus. Porque sem essas obras, sem a realização do bem, sem o auxílio que tanto é fundamental para o nosso crescimento, como é que nós vamos progredir? Então, de que forma vamos poder fazer essa caridade? É outra grande pergunta, porque às vezes imaginamos que a caridade seja exclusivamente a caridade material. Como a dizer, vamos entregar o alimento, vamos dar o agasalho e será suficiente. Bom, claro que nós sabemos que há necessidade também do alimento, da roupa, do teto, mas é fundamental saber também que existe a caridade moral. É a caridade através do pensamento, das palavras, das ações, dos sentimentos que nós emanamos também uns para os outros. Porque do que adianta dar um prato de comida se ainda guardamos em nosso coração também a inveja, o ciúme, a mágoa, o ressentimento? São ainda emoções inferiores que dificultam também o nosso processo de crescimento, de autoiluminação. Então, dar àquele que tem fome, dar àquele que tem sede, mas também dar com sentimento nobre
um sentimento de desprendimento, porque tem gente que diz assim, eu vou doar as roupas que estão no meu guarda-roupa, mas hoje ainda não, e guarda, e diz que vai precisar e nunca precisa, e acumula, e vai deixando dentro de casa, e um belo dia, sai, vai à rua, compra mais, quando vê, chega em casa, observa que já tinha aquilo que comprou. Então, são essas questões que ainda precisamos rever. Como é que está a nossa casa mental? Porque isso, na verdade, é o reflexo ainda dos nossos pensamentos, do que nós estamos acumulando, do que nós estamos guardando em nossas consciências, em nossos corações. Então, como é que vamos colocar isso para auxílio, para assistência do próximo? Porque existe também uma lei de renovação. É como a dizer, aquilo que eu dou, aquilo que eu entrego, aquilo que eu passo adiante. Não falo aqui só das questões materiais, mas principalmente de uma palavra amiga, de um pensamento, de uma ideia, de um incentivo. Estamos também renovando em nossos corações todos esses sentimentos, todas essas emoções. E passamos também a receber do alto a maior assistência, a assistência divina em nossas vidas. Então, como é importante nos colocar à disposição dessa caridade. E tem um caso interessante que André Luiz conta no livro Nosso Lar, que ele, como médico, ele atendia muitos pacientes, só que ele não fazia muito questão de fazer, de auxiliar aqueles que não tinham condições, de fazer a caridade. E um certo dia ele recebe um pedido da sua secretária para atender uma certa senhora que não tinha condições de pagar a consulta. E ele atende essa senhora, ainda que contrariado, ainda que a contragosto. E logo depois dá mais outro atendimento e, enfim, resolve o problema dela e do marido. E ele percebe depois que essa senhora fica muito grata à assistência que ele deu, mas ele não dá muita atenção. Ele desencarna e nós todos sabemos que permanece um bom tempo no umbral. Só que ele, ao se recuperar, ele, lá na colônia Nosso Lar, reencontra com aquela senhora, que também já havia desencarnado. E aquela senhora diz a ele que orou muito por ele, porque de forma a agradecer todo o bem que ele havia feito por ela e pelo marido. E o instrutor que acompanhava André Luiz diz a ele, as orações dela lhe auxiliaram muito. E ele percebe que aquele ato de generosidade, de auxílio ao próximo, de solidariedade, realmente lhe causou um bem-estar, lhe auxiliou, lhe ajudou no momento que ele mais precisava. E, a partir dali, ele passa a compreender também a importância desse sentimento, que é a gratidão. A gratidão é realmente algo que ainda não temos a dimensão do seu significado. De agradecer por tudo que nos acontece, por tudo que Deus nos oferece. E, a partir daí, também recebermos todo o bem diante dessa gratidão que nós estamos emitindo e transmitindo para o universo. Como vai nos dizer também Emmanuel, que ninguém pode prever os frutos do bem que se pratica. Então, todo o bem, vai nos dizer Chico, todo o bem que se faça em qualquer lugar será o nosso advogado em toda parte. Não importa o que aconteça, não importa o que a gente faça, a quem a gente faça, porque também tem isso. Muita gente acha que fazendo o bem tem que receber o bem, e especialmente daquele que foi beneficiado. E vamos ver lá no Evangelho que existe um texto chamado Benefícios Pagos com Ingratidão. Daqueles que fazem a caridade, daqueles que auxiliam, especialmente aqueles que estão bem próximos de nós. E nos revoltamos, ficamos indignados, e às vezes até desistimos de fazer esse bem, desistimos de fazer a caridade. Por quê? Porque é uma experiência traumática.
que nos incomoda. E quem de nós aqui jamais nunca passou por isso? Mas Jesus nos ensina, ele nos dá a receita, que é fazer o bem sempre, sem olhar a quem. Fazer aquilo que a gente gostaria que o outro fizesse para nós, para nós. Então, às vezes nós não escolhemos também quem vai nos ajudar. A maioria das vezes. Nós podemos até escolher quem nós vamos auxiliar, mas dificilmente vamos saber quem vai nos auxiliar. Como, por exemplo, às vezes quando um pneu fura no meio de uma estrada, a única coisa que a gente pede, se não tiver, por exemplo, um step para colocar no local, a gente pede que alguém pare para nos ajudar. E nós não vamos perguntar de onde veio essa pessoa, o que ela faz, qual é o seu pensamento, enfim, vamos pedir apenas que ele nos auxilie a sair daquela condição, a sair daquela dificuldade, porque é a única coisa que a gente pensa naquele momento. E assim também, nesse instante que nós estamos vivendo, onde uma pandemia se instalou e não queremos de forma nenhuma passar pelo sofrimento de nos contaminar, de ir até um hospital, mas se assim acontecer, não vamos procurar saber também quem é o médico, quem é a equipe que vai nos auxiliar. Nós só queremos a cura, só queremos sair dali, porque é esse o nosso desejo maior. Então, a busca desse sentimento, dessa virtude, é fundamental para sempre nos auxiliarmos uns aos outros. E aqui fica uma questão: como é que andam, então, os nossos pensamentos e as nossas palavras diante dessa caridade que o Cristo nos trouxe, desse sentido amplo de que nós ainda, talvez, em sua grande maioria, dificuldade de compreender. E colocar no livro Vinha de Luz, falando sobre a caridade essencial. O que seria essa caridade essencial? Que é primeiro a caridade para conosco. Como anda o nosso cuidado para conosco mesmo? Como é que eu me vejo dentro desse processo evolutivo, dessa jornada que eu estou realizando para a minha vida, para o meu crescimento? Para que eu possa, através desse olhar, observar em mim as minhas necessidades, as minhas fragilidades, as dificuldades que eu ainda tenho e que eu preciso também, de alguma maneira, melhorar. Em sendo caridoso comigo, eu também conseguirei ser caridoso para com o outro. Para que no momento que eu me observe diante de um espelho e diga, eu ainda sou uma pessoa orgulhosa, eu ainda sou uma pessoa vaidosa, eu ainda tenho um caminho a percorrer para me melhorar e, diante disso, também observar o outro com indulgência e ver no outro que aquele defeito não o deixa alguém que não possa pertencer ao meu ciclo de amizades, como alguém que eu não possa mais conversar ou trocar ideias, ou mesmo manter uma relação amistosa, só porque ele ainda mantém uma certa imperfeição, uma certa dificuldade. Mas a partir dali, eu passo a observá-lo como alguém carecedor do nosso afeto, do nosso carinho, da nossa compreensão. Porque ser caridoso, acima de tudo, é ser compreensivo. É perceber que, mesmo me irritando, mesmo me aborrecendo, mesmo fazendo algo contra mim, eu vou observá-lo como alguém que ainda não se encontrou, como alguém que ainda não compreendeu, talvez, a minha mensagem ou a minha atitude, e que ele também, assim como eu, é, necessita dessa ajuda, necessita dessa orientação. E assim vamos criando dentro de nós um ambiente propício para realizar essa caridade. Porque essa caridade não precisa, às vezes, de uma atitude concreta, mas basta um pensamento, um sentimento que a gente transmita em favor do outro. E assim vamos
criando, desmistificando, desconstruindo, melhor dizendo, essa dificuldade de amar e de ser e de fazer o bem àqueles que estão ao nosso redor e que nos causam ainda dor e sofrimento. Então, como é que Jesus vai nos colocar sobre isso? Ele vai nos dizer que nós precisamos nos amar. Colocar como principal fundamento, como principal mandamento em nossas vidas, o amor. Porque o amor é ainda um sentimento muito sofisticado, mas que já é possível colocá-lo em ação, exercitá-lo através da caridade. Amar é exatamente passar por cada uma dessas etapas anteriores, cada uma dessas virtudes que vão agregando ao espírito a sua própria existência, forças e condições para que lá na frente, em breve, possamos sim dizer que amamos, que sentimos, que nos compadecemos diante das necessidades alheias. Ora, como fazer isso se não fazer conosco, se não olhar com compaixão, nos compadecermos também ainda das nossas enfermidades, enfermidades morais, que são tantas, que ainda carregamos, mas ainda colocamos o dedo apontando para o outro e dizendo que ele é o que deixa de ser, que ele faz ou deixa de fazer tal coisa. É essa a primeira caridade que Emmanuel vai nos chamar, vai nos convidar a realizar. Então, é a caridade com o pensamento, com o sentimento, com as palavras. E isso a doutrina nos auxilia enormemente. Nos dá condições de nos colocar um espelho diante de nós para rever as nossas atitudes. E através dessa ferramenta de transformação íntima, vamos também transformando a todos que estão próximos de nós. Porque esse exemplo vai sendo transmitido através das nossas ações, através das nossas atitudes, que um dia eram diferentes e passam a ser de uma outra forma. Então, vai nos dizer também Kardec, no capítulo 17, Sede Perfeitos, que o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, são a mesma coisa. É aquele capaz de reconhecer, né, as suas enfermidades morais, reconhecer ainda as suas más inclinações e praticar esforços para domá-las. Então, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações. E quando agimos de forma caridosa, estamos com certeza nos domando intimamente para agir de forma amorosa e nos colocar sempre a favor de Jesus, a favor do Cristo, a favor de tudo aquilo que ele nos ensinou ostensivamente e que até hoje estamos tentando aprender. Porque vai nos dizer até Joana de Ângeles que aquele que se dedica a enxugar as lágrimas dos outros não tem tempo para chorar. Ela disse a Divaldo Franco. Então, todos aqueles que são exemplos de criaturas que fizeram e ainda fazem a caridade, não tem tempo nem para si mesmo, não tem tempo para chorar, não tem tempo para se queixar, não tem tempo para reclamar, para apontar ou julgar quem quer que seja, porque estaremos sempre ocupados, no bom sentido, em fazer o bem ao outro, àqueles mais necessitados. Nos colocamos como benfeitores, não por orgulho, mas sim por necessidade, porque todos nós estamos aqui ainda nessa condição de necessitados. Somos espíritos em busca desse crescimento, dessa ascensão, e como alcançá-la sem passar por essa fieira que é do auxílio mútuo, da assistência, colaboração, da cooperação, porque a partir do momento que a sociedade, que a humanidade passar a se enxergar como um todo e não como unicamente um indivíduo, porque ainda nos colocamos como exclusivos, como seres que estamos à parte de toda essa coletividade. E por isso
nos debatemos ainda como se fossem peixes fora d'água, sem saber para onde ir, o que fazer. E a partir do momento que nos unimos, a partir do momento que colocamos em prol da coletividade, do bem de todos, as nossas forças, a nossa inteligência, os nossos sentimentos, somos capazes de realizar prodígios. E era exatamente isso que o Cristo estava nos ensinando ali, quando ele coloca para os apóstolos essas necessidades, de nos colocarmos em favor daqueles que sofrem, que ainda se encontram se debatendo nas sombras da ignorância, do ódio. E a partir do momento que as luzes divinas começam a clarear a nossa visão, nós temos por dever moral auxiliar. E é claro que esse auxílio, ele vai brotar de forma natural, mas existe também o nosso esforço íntimo, o nosso empenho. E à medida que vamos avançando e crescendo na senda do Cristo, vamos sim sendo capazes de nos doar ainda mais, de fazer mais por todos aqueles que surgirem e necessitarem em nossas vidas. Então é essa a mensagem do Cristo, é essa a mensagem que nós interpretamos desse texto fundamental, maravilhoso para as nossas vidas. Que Jesus possa nos envolver na sua mais sublime paz e harmonia, nos dando a consciência das nossas existências e trazendo para cada um as reflexões necessárias para se melhorar, para melhorar também o ambiente onde hoje habita, ou o local de trabalho onde hoje labora, e a sociedade, e a própria humanidade da qual fazemos parte, alterando, assim, toda a vibração, toda a energia que ainda paira sobre o planeta, a energia densa que nós todos ainda sofremos e passamos por tantas dores em razão dessas dificuldades íntimas que cada um ainda possui. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos dê a paz agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, depois dessas palavras tão esclarecedoras e tão especiais do nosso querido João Frederico, que nos garantiu hoje à noite uma reflexão muito profunda sobre a caridade, nós pedimos a Jesus que permaneça conosco em nossos lares, que através dos espíritos que são os grandes benfeitores da humanidade, nos ampare e nos proteja. Então, é com alegria que nós realizamos e podemos participar um pouco dessa atividade doutrinária realizada pelo nosso querido palestrante. Que Jesus nos abençoe e nos proteja. Olá pessoal, está chegando o terceiro encontro da família da nossa Casa da Caridade, Irmã Elizabeth. Já anotou na sua agenda? Se ainda não anotou, anote aí. Vai ser no dia 30 de agosto, domingo, às 9 horas da manhã. Você vai poder acessar aqui pelo Instagram ou pelo nosso canal do YouTube. O link vai estar aí embaixo no texto desse vídeo. Estamos preparando uma programação muito especial e você não pode ficar de fora.
Muita paz e até lá!